Mas vamos lá, vamos pegar o material de ontem, né? Para continuar aqui nas provisões. As provisões. Você tem, não? Ah? Eu quero um material desse também. Tá. Você aqui, mais alguém que não tem? Você. Aham. Amanhã não tem. Não. Não tem. Então nós paramos ontem na questão 46, foi isso? 51? Nossa. Fizemos a 51, né? Ah, foi. Fizemos. Então vamos lá para 52. 52. Questão 52. Bom, a questão 52, ele está dizendo assim, ó. A companhia ABC, isso lá na página 15, tá? A companhia ABC está respondendo a diversos processos. A assessoria jurídica da empresa apresentou em 30/6/2018 o seguinte relatório apontando os montantes e riscos vinculados a potenciais desembolsos para cada um dos processos. Então você vai pular a tabela e vai direto para a pergunta. O valor das provisões evidenciado no passivo no balanço patrimonial de 30/6/20 da companhia ABC foi... Então ele quer saber o valor que foi provisionado, né? Então a gente já sabe aí que tem que buscar qual palavra aí na probabilidade para perda? Provável, né? Então eu estou enxergando dois prováveis aí, né? O processo 2 e o processo 4, não é isso? 350 com 140 dá 490. Letra D, confere? 52, letra D? Beleza. Aí, ó, Tribunal de Contas daqui, ó. Questão 53. A conta provisões evidenciada no balanço patrimonial de uma empresa em 31/12/2020 apresentava o saldo de 1.950.000, com a seguinte composição, né? Então, ele está apresentando um ponto de partida, né? Que, lá para 31/12/2020. E essa provisão, o total de provisões, era de 1.950.000 e ele está dando o detalhamento dessas provisões, ó. Processo 1, 900.000, processo 2, 600.000, processo 3, 450.000, beleza. Para a elaboração do balanço patrimonial de 31/12/2021, a empresa obteve as seguintes novas avaliações sobre estes processos e sobre um novo processo a que a empresa está respondendo. Legal, então ele coloca lá as avaliações, vou para a pergunta. O valor total evidenciado na conta provisões no balanço patrimonial em 31/12/2021, né, e a variação negativa no resultado de 2021 foram, respectivamente, em reais, né? Então veja que essa questão é parecida com a questão que a gente fez no final da aula passada, né, que tinha um ponto de partida das provisões e depois uma situação final. E ele perguntava qual era o impacto no resultado e qual era o novo saldo total das provisões, né? E a gente viu no final ali, com a ajuda, inclusive, da participação especial do colega, esqueci o nome, que basta a gente pegar os totais e ver pela diferença, né? Então, olha só, se ele parte de 1.950.000 e no final de 2021, quanto ele vai ter de provisão? Processo 1 vai ter provisão? Em 2021? Vai, né? 750. Processo 2 vai ter? Não. 3 vai ter? 4 vai ter? Vai. Então vai ficar um total de 1.740.000 mais 750. Não é isso? Vai dar 2.490, confere? 2.490. Então eu tenho um provisionamento, né? Ele pergunta assim, ó, o valor total evidenciado na conta provisões. É a primeira pergunta dele. 2.490. Só tem essa opção com 2.490. Não, tem duas.
tem a B e a E, né? Então já eliminou muita coisa. Agora, o resultado, o que acontece? Em 2021, em 2020, desculpa, né? Ele tinha 1.950.000. Em 2021, que é o ano que está fechando, 2.490. Então eu estou vendo que daqui para cá, de 2020 para 2021, o saldo da provisão aumentou. Se a provisão aumentou, é porque eu tive despesa. Se a provisão diminuiu, é porque eu tive receita, né? Então aqui a provisão aumentou. Então eu vou pegar a diferença, né? 2.490 menos 950, isso vai dar 540, não é isso? Então 540.000, despesa. Se é despesa, é porque houve um impacto negativo. Ah, professor, mas se o saldo tivesse diminuído, teria sido receita, né? E receita gera impacto positivo, né? Então aí ficou letra E, né? Mas no enunciado ele já fala, né? Variação negativa no resultado, né? Ele já entrega o ouro no resultado, né? Mas fica a letra E. Confere a letra E? Beleza? Obrigado. Dúvida até aqui, pessoal? Estamos indo? 54. A empresa Splits S.A. possuía alguns processos judiciais em andamento, cujas informações são dadas a seguir. Aí você tem lá provisão reconhecida em 31/12 de 20x0. Então você tem uma posição inicial, né? Só tem uma provisão reconhecida. Depois uma probabilidade de perda considerada no ano seguinte, né? 20x1. E o valor reestimado da perda em 20x1. Beleza. Virei a página. Ainda tem um processo 5 aí perdido aí. O valor em reais que a empresa Spitz S.A. deve reconhecer no resultado e no balanço patrimonial de 31/12 de 20x1 são, respectivamente, percebeu que já é o mesmo modelo de questão? Né? Uma pessoa animada, né, essa hora. Não dá para competir. Minha avó. Está narrando um rodeio, ele. Mas vamos lá. Então, olha só. Percebeu que tem um modelo aqui de questão, que é a terceira vez que aparece, que ele traz uma posição inicial, traz uma posição final, e ele quer saber qual o saldo final da provisão e qual é o impacto que isso vai gerar no resultado. Isso é um modelo de questão, né? Então, isso a FCC, para mim, é a única banca que eu consigo trabalhar assim, com pouca teoria e muito em cima da questão, porque são modelos que se repetem. Então, você vai chegar na prova, alguma questão sobre esse assunto vai ser repetida em relação às que a gente resolveu aqui. Vai aparecer alguma parecida com isso aqui. Então, vamos lá, ó, mesma coisa. Em 20x0, ele tinha 200 de provisão. Essa é a questão 54. Opa. Em 20x0, ele tinha 200 de provisão. E depois, em 20x1, ele tem 290, é isso? Isso, né? 45, 75, 120, né? 290. Pronto, ó. Então, o saldo da provisão, no final de 20x1, é 290, tem 3 opções com isso, e o impacto é um impacto negativo, né? Porque a provisão aumentou, então eu tenho 90.000 de despesa. Né? Então eu tenho aí um resultado negativo de 90.000 e saldo de 290.000, letra B de bola. Confere aí, pessoal. Vamos. Vamos lá. Tem mais 100? Onde? Ah, tinha uma reconhecida aqui, tem razão. Ó. Na verdade tinha 300, eu que não contabilizei essa. Obrigado. Então você tinha 200 com 300, né?
Então aqui diminuiu. Então teve um resultado positivo, 10. Então aqui foi receita. Foi receita. Então já mudou aí para a letra E. Resultado positivo de 10 mil. Por que o resultado, o impacto é positivo? Porque contabilmente, pessoal, o que aconteceu foi isso aqui, ó. Para tirar só um pouquinho do automático. Ele tinha um valor de 300 de provisão. E depois de todos os ajustes que ele teve que fazer, o saldo final da provisão ficou em 290. Para eu chegar em 390, eu tenho que tirar 10 daqui. Difícil, hein? Eu tenho que tirar 10 daqui. Esse 10 que eu tiro daqui vai para a receita, é um ganho que a empresa tem. Isso na contabilidade a gente chama de insubsistência do passivo, que é quando um passivo desaparece sem que eu tenha que pagar, sem que eu tenha que trocar por um outro passivo, né? É mais ou menos aquela situação em que a empresa tomou uma multa, recorreu e a multa foi cancelada, né? Quando a empresa toma uma multa, é o mesmo efeito que uma provisão. Ah, tá. Não. Aí é um fato permutativo, que aí você teve que perder um ativo, né? A insubsistência é simplesmente o passivo evaporou, desapareceu, sem que você tivesse que pagar ou trocar esse passivo por uma outra dívida, né? Então é o caso, por exemplo, de uma multa. Você foi multado. Foi multado? Tá. Então tomou uma multa, é igual uma provisão. Contabilmente é igual uma provisão. Tomou uma multa... Você tem aqui 100 de multa a pagar, e isso gera uma despesa. Beleza. Agora, o que acontece quando eu entrei com recurso? O recurso foi deferido e a multa foi cancelada. Então, essa multa aqui desaparece, e para compensar essa despesa, anular o efeito dela, eu vou lançar uma receita. Então, é igualzinho à provisão, é o mesmo efeito. Quando eu lanço uma provisão, gera uma despesa. Quando eu elimino uma provisão, isso gera uma receita, né? Vou contabilizar aqui uma receita. Beleza? Então, aqui aconteceu isso. Eu comecei com um valor de 300 de provisão, e terminei com um valor de 290 de provisão. Então, o total de provisão diminuiu, né? Então, isso significa que, no global, uma parte da minha dívida simplesmente evaporou. Então, isso foi um ganho para mim, isso foi uma receita. Tá? Bom, de provisão, foram essas questões aqui, que eu tirei dos últimos anos aí, acho que até 2023, né? 2022. 2023. Vamos para um outro assunto, depreciação.
Beleza. Vamos lá? Então, olha só, vamos falar de depreciação, né? Qual a definição de depreciação? Então, isso aí já é até um pouco intuitivo da vida, né? Depreciação é a perda de valor de um ativo em razão de quê? De uso ou desgaste, obsolescência ou por ação do tempo, né? Intempéries, né? Esse ativo, ele tem que ser um ativo imobilizado, né? O chamado ativo imobilizado. O que é um ativo imobilizado? Muito simples. Para que um ativo seja classificado na categoria de ativo imobilizado, ele tem que ter dois requisitos, né? Dois atributos. Primeiro, ele tem que ser físico, ele tem que ser corpóreo, né? Como, por exemplo, as cadeiras que vocês estão sentados aí, né? E ele tem que ser usado nas atividades da empresa. Ele tem que estar sendo usado nas atividades da empresa. Não precisa estar sendo usado necessariamente na atividade fim. Se estiver sendo usado na atividade administrativa, né, atividade comercial, também é ativo imobilizado, certo? Então, não pode, por exemplo, ser um ativo corpóreo e não ser usado na atividade fim. O que seria um ativo corpóreo que não é usado na atividade fim? Um galpão que a empresa aluga para terceiros. Então, por exemplo, a empresa tem um galpão, é um ativo corpóreo? É.
mas ela está alugando para terceiros. Está usando na atividade dela? Não. Não está usando nem na atividade fim, nem na atividade comercial, nem na atividade administrativa. Né? Então esse galpão ele não vai ser um ativo imobilizado. Ele vai ser o quê na contabilidade? Um investimento. Ah, professor, para mim investimento era ações na bolsa. Isso, no mundo aí fora. Dentro da ciência contábil, investimento é outra coisa. Investimentos são todos aqueles ativos que você não usa no negócio da empresa. A contabilidade vai classificar como investimento. Então a depreciação ela vai se aplicar aos ativos imobilizados. Ah, professor, mas e os ativos intangíveis? Né? Os ativos intangíveis. Vou falar desse assunto mais adiante, que é o balanço patrimonial, mas já estou dando spoiler aqui. Os ativos intangíveis são aqueles ativos incorpóreos. Então já é o contrário do imobilizado. Para ser imobilizado tem que ser corpóreo. Para ser intangível tem que ser incorpóreo. Né? Como, por exemplo, um software, como, por exemplo, uma marca, por exemplo, uma patente. São ativos intangíveis. Tá? Agora, basta ser incorpóreo para ser intangível? Não. Eu tenho que usá-lo também na atividade fim da empresa, certo? Então, por exemplo, se a empresa, uma indústria farmacêutica, ela tem uma patente de um medicamento, mas ao invés dela fabricar esse medicamento, fazendo uso da patente, ela licencia, né? Ou seja, ela aluga essa patente para outro laboratório, é a mesma coisa do galpão que a empresa aluga para outra. Essa patente também será um investimento, porque a empresa não está usando na sua atividade essa patente. Legal? Bom, mas voltando para a depreciação. Depreciação é para os ativos imobilizados. Beleza. Conceitos. Então aqui 6 conceitos aqui que nós vamos ver num único exemplo. Né? Custo histórico é o valor gasto para adquirir ou para construir o ativo. Né? Então tudo começa a partir do custo histórico, ou seja, quanto custou para você comprar aquele equipamento? Quanto custou para você adquirir aquele imóvel? Ou quanto custou para você construir aquele imóvel? Certo? Vida útil é o tempo estimado. Então percebe que é uma estimativa? Se é uma estimativa, pode ser reestimado a cada período. Né? Então, por exemplo, durante o ano de 2025, eu estou calculando a depreciação dos meus equipamentos, estimando uma vida útil de 8 anos. Ora, mas agora eu vou começar 2026 e percebi que a vida útil dos meus equipamentos é maior, vou estimar com 12 anos. Então eu posso mudar a vida útil durante a vida útil? Posso, e é o que vai acontecer nas questões. Ele vai mudar a estimativa da vida útil durante as questões. Tá? Valor residual, esse é o conceito que o pessoal tem mais dúvida, não sei por quê. Valor residual é o valor de venda estimado para o ativo ao final da sua vida útil. Né? Então, você vai fazer um cálculo simples, por exemplo. Eu vou comprar, por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu vou comprar um carro no valor de 120 mil. Beleza, vou usar esse carro durante 5 anos. Então eu pego esse mesmo carro, olho lá na tabela FIP. Pior que a tabela FIP é otimista. Na tabela FIP, esse carro com 5 anos está valendo, sei lá, 70 mil. Então, menos 70 mil. Esse carro vai perder 50 mil de valor ao longo de 5 anos. Então, esses 70 mil que eu fui olhar na tabela FIP lá, de 5 anos, é o que eu estimo de valor residual. Né? Ou seja, eu vou pagar hoje um custo histórico de 120 mil, vou usar o carro durante 5 anos, então é a minha vida útil, e pretendo vender, é um valor de venda estimado, né? Pretendo vender esse carro por 70 mil. Vou vender por 70 mil? Provavelmente não. Mas eu posso, atualizando essa estimativa? Posso. Né? Então, eu vou calcular, né, o valor depreciável. Depois eu falo aqui. O valor depreciável. O que é o valor depreciável? É a diferença entre o custo histórico e o valor residual.
Então, se eu comprei o carro por 120 mil e faço uma estimativa de que daqui a 5 anos esse mesmo carro está valendo 70 mil para eu vender, né? Isso significa que em 5 anos eu vou ter uma perda estimada de 50 mil reais, né? Se eu pegar 50 mil reais e dividir por 60 meses, não é isso? Que dá 5 anos, isso vai dar uma média de 840 reais por mês, né? 840 reais por mês dividido por 30 dias, deixa eu ver aqui, ó, 50 mil dividido por 60, dá 833, dividido por 30, dá uma depreciação de R$ 27,77 por dia, né? Arredondando R$ 28 reais de depreciação por dia desse carro, né? Então, só para você ter uma ideia, ou seja, isso é uma perda? É uma perda. Depreciação é uma perda. Eu vou mostrar como contabiliza a depreciação. Então, isso significa que eu estou tendo uma despesa, né? Todo dia, R$ 28 reais eu estou perdendo. Só não estou pagando o boleto, mas eu estou perdendo? Estou. Meu patrimônio está desvalorizando, né? Meu ativo está desvalorizando. Beleza. Método de depreciação. Método de depreciação é a forma como eu vou calcular as cotas ou os encargos periódicos de depreciação. Eu fiz um cálculo agora, né? Não expliquei muito, daqui a pouco vou dar um exemplo e vou explicar. Esse método que eu usei é o chamado método linear, ou método das cotas constantes. Por quê? Porque eu considero que a depreciação vai ter o mesmo valor do primeiro mês até o 60º mês. Vai ser sempre o mesmo valor, R$ 833 reais. Ou seja, eu tenho cotas de depreciação constantes, beleza? Agora, existem métodos diferentes? Sim. Existem métodos que se baseiam nas horas de uso do equipamento, ou seja, eu só deprecio o equipamento na proporção das horas que ele é utilizado, como, por exemplo, máquinas agrícolas, máquina de pavimentação, né? Você deprecia essas máquinas de acordo com as horas efetivas de uso delas, né? Existem máquinas que você deprecia com base nas unidades que ela produz, ou seja, você só deprecia a partir do que ela efetivamente produzia, das unidades produzidas, como, por exemplo, copiadoras, né? Copiadora, você tem uma depreciação lá em cima, você mede a vida útil dela pelo número de cópias que ela é capaz de produzir, né? E existe um método de depreciação que se chama método das cotas decrescentes, que eu vou mostrar um exemplo aqui também, método das cotas decrescentes, em que é uma formulazinha em que você começa calculando o valor da depreciação alto nos primeiros anos de vida do equipamento, e à medida que a vida útil desse equipamento vai avançando, o valor da depreciação anual ele vai diminuindo. Está me entendendo o que eu estou falando? Ele começa com uma depreciação grande nos primeiros anos e depois ele vai com uma depreciação menor, né? Na verdade, a maioria dos bens são assim. Com a depreciação alta e depois... Exatamente. Esse método, né, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer assim? O grande apelo dele é que ele é o método que mais se aproxima da realidade. Ele é mais difícil de calcular, mas ele é mais realista, porque justamente a maioria dos bens tem esse comportamento. Ele perde mais valor nos primeiros anos de vida útil e conforme ele vai envelhecendo, ele vai perdendo menos valor por ano, né? Então, mas é uma formulazinha, não tem explicação assim, não tem uma explicação. A explicação é, eu tenho que chegar no modelo matemático que me dê uma despesa de depreciação grande no início da vida útil e uma despesa de depreciação pequena no final da vida útil, né? Então é a mesma coisa, você tem um carro novo, ele vai perder mais valor, normalmente é assim, né? Ele vai perder mais valor nos primeiros anos, né? Quando ele estiver novo ali, com 1 ano, 2 anos, ele perdeu mais valor. E depois, nos outros anos, quando ele já estiver do 7º ano para o 10º ano, ele já perde bem menos valor do que ele perdeu nos 3 primeiros anos. Estão me entendendo isso? Beleza? Legal? Bom, mas vamos começar com um exemplo simples. Tá, faltou aqui o valor contábil. O valor contábil é a diferença entre o custo histórico e a depreciação acumulada do período. Então, a cada período,
pode ser um período de um ano, um semestre, enfim. Aquele bem, aquele ativo, ele vai acumulando uma depreciação. Ou seja, ele vai acumulando uma perda durante esse período, né? E o valor contábil desse ativo vai ser o custo histórico menos a depreciação que ele acumulou durante o período. Aí você vai ter o valor contábil desse ativo, que é o que a gente vai ver agora num exemplo bem simples. Esse exemplo aí é no valor contábil? Não, esse exemplo eu vou chegar no valor contábil, vou pedir para calcular o valor contábil. Na verdade, esse exemplo vai envolver tudo. Tudo. Agora foi específico. Bom, então vamos junto aqui, ó. Porque na verdade eu vou dar um exemplo e vou explorar várias coisas dentro desse exemplo, tá? Um equipamento foi adquirido em 1º de março de 2024 por 120 mil. Então nessa primeira frase aqui já tem uma informação importante, que é o custo histórico, né? O custo histórico dele foi de 120 mil. Sua vida útil é estimada em 5 anos, com valor residual de 60 mil. Então ele já informou a vida útil, já informou o valor residual. Calcule seu valor contábil, que vai ser, né, o custo histórico menos a depreciação acumulada, em 31/12 de 2024. Ou seja, o valor contábil vai ser o custo que ele tinha, 120 mil, menos a perda que ele acumulou por depreciação durante esses meses do ano de 2024. Então, a primeira coisa, né, é a gente perceber aqui o seguinte: essa depreciação, esse período, na verdade, que está se passando, é um período menor do que um ano, não é um período menor do que um ano? Então, não vale a pena calcular a depreciação em base anual. É melhor eu calcular em base mensal, né? Porque o problema ele não acontece num período de anos, ele acontece num período de meses.
Então eu vou calcular aqui primeiro, ó, o encargo ou a cota, né? Vou chamar de encargo. Encargo mensal de depreciação. Vou pegar o custo histórico menos o valor residual dividir pela vida útil em meses. Né? Porque eu estou calculando o encargo mensal. Então vai ser custo histórico de 120 mil, valor residual de 60 mil, dividido por 60 meses, né? Porque esses são 5 anos, 5 vezes 12, 60 meses. Então isso vai dar um número bem agradável, que vai dar 120 menos 60, 60 mil, dividido por 60 vai dar 1.000. Só para ser bem redundante mesmo. Então, esse método que eu usei aqui para calcular, a gente chama de método linear. Método linear de depreciação. Também conhecido como método das cotas constantes. Método da linha reta. Vou mostrar porque que é da linha reta. Então, eu estou dizendo que existem 3 nomes para a mesma coisa. Método linear, método das cotas constantes, método da linha reta. Por quê? Porque eu estou afirmando que em cada um dos 60 meses de vida útil, a perda de depreciação será exatamente a mesma. R$ 1.000 por mês. Tranquilo até aqui, gente? Beleza? O que é questionável na vida real. Né? Porque na vida real, normalmente, os bens depreciam mais quando são mais novos e vão depreciando cada vez menos por mês, né? Conforme vai envelhecendo. Então a solução é comprar um carro mais velho. Aí você fugiu da depreciação e caiu em qual despesa? Manutenção. Tem por onde fugir. Tem que comprar o que tem de dinheiro. Exatamente. Foge só da dívida. Mas achar que vai comprar um carro mais velho, não vou gastar porque eu não vou desvalorizar. Beleza, mas vai gastar tempo na oficina. Vai gastar dinheiro e tempo. E tempo é dinheiro. E de repente, se você depende do carro para trabalhar, vai perder cliente, vai perder venda com o carro quebrado. Vai perder também porque o cliente vai ver você com o carro velho e não vai botar fé em você. Aí, coisas da vida real. Sim, se a pessoa depende de venda é isso. Aí o cara vai chegar lá para vender, vou vender uma casa, corretor, o cara vai vender uma casa de 5 milhões. Chega lá no Celta para vender uma casa de 5 milhões. Se você tem 5 milhões, você compra uma casa de um corretor de Celta? Fala para mim a verdade. Fala a verdade, Deus está vendo o seu coração. Não vai comprar, né? Mas você sabe que o médico aqui em Anápolis perdeu o cliente dela porque ela ia de ônibus para lá, porque ela tinha trauma de dirigir. Mas é desse jeito. É desse jeito. E detalhe, ela vendia assim, sabe? Isso, ó. Aí. Ninguém queria fazer consulta com ela. Sim. O mundo é cruel, mano. Vamos lá. Então, olha só. Primeiro passo que a gente deu para resolver, e isso vai ser em todas as questões de depreciação, né? O encargo mensal de depreciação,
No caso aqui vai ser mensal, e eu expliquei por que eu calculei mensal. Por quê? Porque o período de depreciação que a questão está considerando é menor do que um ano. Na verdade, não é só porque é menor do que um ano. Porque se fosse maior que um ano também, mas fosse um período quebrado, como assim quebrado? 1 ano e 4 meses, 1 ano e 7 meses, eu também calcularia em base mensal, para facilitar o cálculo, né? Eu só vou calcular em base anual se forem períodos fechados de anos, entendeu? 2 anos, 3 anos, 4 anos, aí eu vou calcular em base anual. Se for em período quebrado de ano, eu vou calcular em base mensal, tá? Bom, então a gente calculou o encargo mensal de depreciação pelo método linear de depreciação, né? Também conhecido como método das cotas constantes, também conhecido como método da linha reta, né? Isso significa que em cada um desses 60 meses aqui, a perda por depreciação será exatamente a mesma. Ele vai perder R$1.000 por mês. Então, o que acontece? Ele começa fazendo um gráfico aqui, ó. Valor contábil meses. Então, por que o método é chamado, por exemplo, método de da linha reta, né? Porque o valor contábil, de acordo com esse método, faz essa trajetória. Se eu fizer um gráfico do valor contábil em função do período em meses, né? Ao longo dos 60 meses, o que vai acontecer? Ele começa no mês 0, né? Mês 0 ali no caso é março, com valor de 120 mil, porque ainda não depreciou nada, certo? E ele vai depreciar ao longo de 60 meses, e no final de 60 meses ele vai atingir o valor residual de 60 mil, né? Ou seja, ele vai perder essa diferença aqui ao longo de 60 meses, que no caso, eu fiz esse número para facilitar a conta, né? São R$60 mil em 60 meses, o que dá exatamente R$1.000 por mês de depreciação, né? Esse aqui é o método da linha reta. Então a depreciação é justamente esse mergulho aqui. A pergunta dele é a seguinte: calcule seu valor contábil em 31/12 de 2024. Então o valor contábil que estava escrito aqui, ele é o quê? Ele é o custo histórico menos a depreciação acumulada do período. Então, uma vez que eu tenho a depreciação mensal ali, eu tenho que calcular agora, né, número 2, a depreciação acumulada. Depreciação acumulada. Entre 1º de março de 2024 e 31/12 do mesmo ano, 2024. Então, veja bem, quantos meses se passaram aí? Pode contar no dedo, não tem vergonha, só tem 12 meses mesmo? 9, 10. Março conta? Conta, março inteiro. Primeiro? Isso. 10 meses, né? Porque, na verdade, eu faço assim, ó, 12 menos os meses que ficaram de fora. Se março foi inteiro, ficou de fora janeiro e fevereiro. 12 menos 2, 10. Então foram 10 meses de depreciação. 10 vezes 1.000, 10 mil. Ou seja, ao longo desse ano de 2024, com base nesses cálculos aqui, que são estimativas, né? Esse equipamento, né? Ele perdeu em razão de quê? Em razão de depreciação, ele perdeu R$10.000 de valor. Perdeu 10 mil, ou seja, ele acumulou uma depreciação de 10 mil. Ou seja, se ele começou março, né, aqui na data zero, que seria 1º de março
de 2024. Quando chegou aqui, ó, 31/12 de 2024, ele estava valendo 110 mil. Nessa data aqui. Ele perdeu esse tantinho aqui de valor. Perdeu issozinho aqui, não vou conseguir escrever. Né? Ou seja, ele começou com um custo histórico de 120 mil, perdeu 10 mil de depreciação ao longo de 10 meses, então no final do ano de 2024, ele vai ter um valor contábil em 31/12 de 2024. É o custo histórico de 120 mil, menos a depreciação acumulada de 10 mil, que dá 110 mil. Aí você fala, até agora eu só vi matemática, não vi contabilidade. Calma, contabilidade vem agora. Ali para a gente ver esse cálculo de novo e ver a parte contábil aqui.
Vamos lá? Então, olha só. Fiz a matemática toda aqui, né? O que é a matemática? Calculei o encargo mensal de depreciação, calculei a depreciação acumulada do período, né, de 10 meses, e calculei o que a questão pediu, que era o valor contábil na data estabelecida, 31/12/2024. Cheguei à resposta. Beleza. Fosse uma questão de prova, a resposta estava aqui, 110 mil é o valor contábil. Legal. Agora, como é que isso acontece, como é que isso se desenrola contabilmente, né? No balanço e na apuração do resultado? Olha, a depreciação, em regra, ela é uma despesa. Ah, professor, por que em regra? Porque se você tiver uma situação de um equipamento numa fábrica, e eu não vou entrar nesse detalhe aqui para a gente não começar a complicar agora, um equipamento numa linha de produção de uma fábrica, a depreciação dele não é bem uma despesa, não é uma despesa. A depreciação dele é um custo que vai incorporar no custo do produto que essa fábrica está produzindo, né? Então, por exemplo, se você tem uma fábrica de automóveis e nessa fábrica você tem lá uma máquina que pinta os automóveis, uma máquina que faz a pintura dos automóveis, essa máquina vai depreciar. A depreciação dessa máquina de pintura, ela vai incorporar no custo do produto que está sendo fabricado, ou seja, vai para o estoque dentro do ativo. A depreciação incorpora no estoque, certo? Então, mas como regra geral, como primeira abordagem que a gente está fazendo de depreciação, em regra, a depreciação é uma despesa, tá? Então, eu tenho aqui uma despesa de depreciação. Essa cor não ficou legal, não. Ficou muito... Vou continuar aqui com o preto mesmo. Cadê você? Então, olha só, essas duas contas contábeis aqui, elas são novas para a gente hoje, que é a conta de despesa de depreciação e a conta de depreciação acumulada. A conta de depreciação acumulada, mais ainda, porque ela traz uma coisa importante. Ela é o que a gente chama de uma conta redutora do ativo. Conta redutora do ativo. O nome já diz. Por que ela é uma conta redutora do ativo? Porque a função dela é reduzir o saldo de algum item do ativo. No caso aqui, está reduzindo o saldo da conta equipamento. Então, o que eu mostrei aqui foi a contabilização da depreciação do primeiro mês. Do primeiro mês. Então, no primeiro mês, ele vai fazer o lançamento de débito de despesa de depreciação, e crédito de depreciação acumulada. Depreciação acumulada. Essa conta, por ela ser uma conta redutora do ativo, ela se comporta ao contrário do ativo. Comporta como se fosse um passivo, vamos dizer assim. Ou seja, ela não tem natureza devedora como tem as contas do ativo. A conta redutora do ativo, ela tem natureza credora. Tá? Por quê? Porque a contabilidade, ela prefere mostrar desse jeito aqui, ó, que o equipamento custou 120 mil
e acumulou até agora uma depreciação de 1.000, do que simplesmente pegar esse 1.000 e tirar do custo histórico do equipamento. Porque se eu tiro esse 1.000 do custo histórico do equipamento, eu perco a informação do passado, eu perco a informação do custo histórico. Então, como é que eu preservo o custo histórico sem deixar de mostrar que está desvalorizando? Eu crio uma conta específica para mostrar a desvalorização que vem se acumulando ao longo da vida útil desse bem. Essa conta que mostra a desvalorização que vem se acumulando ao longo da vida útil é a conta de depreciação acumulada, certo? Então, nesse primeiro lançamento, aqui, ó, 1.000 e 1.000, o que acontece? Esse equipamento que originalmente custou 120.000, no final do primeiro mês, contabilmente, ele já está valendo 119.000. E assim ele vai perdendo R$1.000 de valor a cada um dos 10 meses ali de uso de 2024, né? Então aqui, ó, em 10 meses ele vai perder quanto? 10.000. Então ele foi perdendo 119, 118, 17, blá, 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 até chegar em 31 de dezembro de 2024 no valor contábil de 110. Então, se a empresa, e o normal é fazer isso, faz o lançamento mensal da depreciação, ou seja, mensalmente, né, o departamento de contabilidade registra a perda por depreciação, né, desse equipamento, então ela terá feito esse lançamento aqui 10 vezes ao longo do ano, né, e com isso a depreciação acumulada aqui terá chegado ao valor de 10.000 ao final de dezembro de 2024. Perfeito? E aí eu vou ter 120 menos 10, vai dar os 110. Legal? Agora, claro, eu não preciso, por exemplo, a gente vai fazer uma questão agora aqui já da lista, a questão 17. É bom eu ter essa visualização aqui, mas boa parte das questões eu preciso fazer os cálculos, entender de fazer os cálculos, e não necessariamente de contabilizar, tá? Vamos fazer a questão, para eu sair da teoria e a gente vir aqui para a prática. Negativo, isso. Na contabilidade, sempre que aparece... Boa pergunta. Qual é o seu nome? Gladstone. Boa pergunta. Sempre que um valor for negativo na contabilidade, entre parênteses. Né? Toda conta redutora, valor entre parênteses. Tá? Então, questão 17. Estamos lá na questão 17? Página 5. Questão 17. Então, olha lá, ó. A empresa Maquinaria S.A. adquiriu em 1º de janeiro de 2020. Então, repara o seguinte, ele falou 1º de janeiro de 2020. Você marca essa data. Por quê? Porque isso vai depender do cálculo da depreciação, né? Então, a história começa em 1º de janeiro de 2020. Questão 17. Um equipamento industrial pelo valor de 10.200.000, tendo efetuado, pausa aqui de novo, falou a data da compra, você marcou, pelo valor de 10.200.000, que informação ele está dando aí? Esse 10.200 equivale ao quê? Custo histórico, perfeito. Tendo efetuado um pagamento à vista. A vida útil definida pela empresa para o equipamento foi 20 anos, então já deu a vida útil. E o valor residual estimado para a venda no final do prazo de utilização foi de 600.000. Então percebeu que ele foi dando cada informação ali que eu passei? Né? Deu o custo histórico, deu a vida útil, deu o valor residual. No final do ano de 2020, a empresa revisou a condição de uso do equipamento. Redefiniu a vida útil remanescente em 15 anos.
e revisou o valor residual estimado no final deste novo prazo em 720 mil. Opa, então repara o seguinte, por isso que eu dei ênfase no estimado e falei, o que é estimado pode ser revisado? Pode. Então ele começa a questão, né, estabelecendo uma vida útil de 20 anos e um valor residual de 600 mil. Isso em 1º de janeiro de 2020. Aí quando ele chega no final de 2020, então veja bem, ele calculou a depreciação desse equipamento durante um ano inteiro, o ano de 2020, usando como parâmetros uma vida útil de 20 anos e um valor residual de 600 mil. Assim ele calculou a depreciação do ano de 2020. Quando fechou o ano de 2020, ele olhou para frente e, em princípio, se ele estimava uma vida útil de 20 anos e já se passou um ano, ele falou, em princípio, teriam 19 anos pela frente. Mas ele falou, não, o negócio está feio aqui. Né? Eu vou reduzir a minha expectativa de vida remanescente para 15 anos. Então, a partir de 2021, o cálculo da depreciação passou a levar em consideração 15 anos e não mais os 20 anos, certo? E o valor residual também mudou de 600 mil para 720 mil. Então, percebeu que os parâmetros de cálculo da depreciação mudaram ao longo do problema? Né? Beleza. Valor estimado. Ó. Sabendo que a empresa Maquinaria S.A. adota o método das cotas constantes, né, para o cálculo da despesa de depreciação, o valor contábil do equipamento evidenciado no balanço em 31/12 de 2022, né? Ou seja, ele quer o valor contábil no balanço, né? Valor contábil é o custo histórico deduzido da depreciação acumulada do período, né? Em 31/12 de 2002 foi em reais, então vamos lá. Então, aqui, como a gente está trabalhando com o período anual fechado, né? Então vale a pena, né? Melhor a gente calcular a depreciação anual. Então, aqui, como ele começa em 1º de janeiro de 2020 e só muda a vida útil no final de 2020, então eu vou calcular toda a depreciação de 2020. Hã? Não, aí é que tá. Como não tem período quebrado de ano aqui, eu vou calcular o anual mesmo. Porque eu não estou com 11 meses, 12 meses, né? Senão eu teria 2 trabalhos, dividir por 12 e depois multiplicar por 12, entendeu? Então aqui eu pego, ó, ele começou estimando que o equipamento tem um custo de 10 milhões e 200 e no final de 20 anos ele teria um valor de 600 mil, né? Isso em 20 anos. Então fazendo essa conta aqui, isso vai dar 9 milhões e 600 dividido por 20, né? 9 milhões e 600, vai dar 480. Confere?
480 mil. 480 mil é a depreciação anual. Então, ao longo de 2020, ele perdeu 480 mil de valor, né? Então, o valor contábil dele, ao final de 2020, vai ser 10.200 menos 480, que vai dar 9.720, confere? Se fosse 500, era 9.700, soma 20, 9.720. O que significa isso? Né? Significa que nessa primeira etapa da depreciação, onde os parâmetros eram de 20 anos de vida útil e o valor residual de 600 mil, ele atingiu um valor contábil de 9.720.000. Beleza. Só que, a partir do ano seguinte, 2021, ele mudou os parâmetros da depreciação. Ele reestimou a vida útil remanescente para 15 anos. Veja, se ele continuasse com os parâmetros originais, faltariam 19 anos, porque dos 20 já consumiu 1, né? E ele encurtou a vida útil remanescente para 15 anos. E ele aumentou o valor residual de 600 para 720. Beleza até aqui? Então, olha só. Esse valor contábil aqui, ele, na verdade, ele passa a ser o custo histórico para os anos seguintes. É como se ele começasse uma nova depreciação, com uma nova vida útil, com um novo valor residual, de um equipamento que ele acabou de comprar, que lhe custou 9.720.000. Então, eu vou recalcular a depreciação para os próximos anos, tendo como base o custo histórico de 9.720.000. Então, esse aqui será o custo histórico para os anos seguintes. Então, eu tenho aqui 2, cálculo da depreciação, vou colocar aqui, da nova depreciação anual. Então, a depreciação anual vai ser de 9.720 menos o novo valor residual, 720. Tirar esse cifrão daqui, não precisa ficar. Dividido agora por quanto? 15. Perfeito. Que é a nova vida útil. Né? Então, isso vai dar, ó, já ficou até bonitinho. 9.720 menos 720 vai dar 9 milhões. Dividido por 15 vai dar 600 mil. Confere. 600 mil por ano para ser redundante, né? Ou seja, a partir desses novos parâmetros de depreciação, ele vai ter uma perda, né, por depreciação de 600 mil por ano. E essa perda de 600 mil por ano começa a partir de que ano? 2021. Né? E aí ele vai perder 21 e mais que ano? 22. Ele vai perder 2 anos. Né? Então, veja, a depreciação acumulada, fazendo passo a passo para ficar didático, dá para fazer mais rápido. A depreciação acumulada vai ser 2 vezes 600 mil, não é verdade? Porque eu vou ter 2 anos nessa depreciação.
21 e 22. Então, isso vai dar 1.200. Então, o valor contábil em 31/12 de 2022 vai ser 9.720, porque esse passou a ser o novo custo histórico, menos 1.200, que dá 8.520. Letra B de bola. Copiei para a gente revisar. Mas percebeu que ele mudou o rumo da depreciação no meio do caminho? Né? Professor, ali é 600 mil dividido por 240. Aonde? Não, 600 mil por ano. Por ano. Por ano. Às vezes a letra não ajuda muito.
Vida útil de quanto? 5 anos? 5 anos. É que ficou apertadinho aqui, né? Cinco anos. Vamos lá? Bom, então algumas observações aqui a mais, né? Vou acrescentando informações aí na depreciação, né? A depreciação começa, ou seja, quando que a empresa começa a contabilizar a perda de valor, né, dos seus ativos por depreciação? Quando ela compra, não necessariamente. Na verdade, tecnicamente falando, rigorosamente falando, a depreciação começa quando o ativo imobilizado estiver pronto para uso, né? Então pode ocorrer de eu comprar um equipamento numa data e ele só ficar pronto para uso em outra data? Claro, né? Aliás, isso é o mais comum, né?